alunos da Universidade Nitra do Polo de Castanhal, estamos aqui para apresentar o 8º Seminário Interdisciplinar com a temática Educação e Ética, a inclusão do surdo na sociedade globalizada e contemporânea. Escolhemos como subtema a inclusão do surdo no âmbito educacional, perspectivas e realidade. Eu sou a acadêmica Rafaela Silva. Eu sou a acadêmica Maria Magalhães. Eu sou a acadêmica Janaína Souza. Hoje iremos discorrer sobre a inclusão do surdo no contexto educacional. Iremos falar sobre as perspectivas, ou seja, o que almejamos no que diz respeito aos direitos dos alunos surdos e qual a real vivência no dia a dia desses alunos na escola. Enfatizaremos sobre qual é o papel do professor diante a inclusão do aluno surdo na escola. Segundo Oliver Sacks, no seu livro Vendo Vozes, uma viagem pelo mundo dos surdos, ele enfatiza que, sem linguagem, não somos seres humanos completos e, por isso, é preciso aceitar a natureza e não ir contra ela, obrigados a falar algo que não lhes é natural. Os surdos não são expostos suficientemente à sua linguagem e estão condenados ao isolamento e à incapacidade de formar sua identidade cultural. Visto que podemos perceber, o aluno surdo deve ser reconhecido por sua identidade e cultura própria. Nessa pesquisa, buscou-se mostrar o conceito de cultura surda e sua inclusão na escola. E nessa perspectiva, pretendemos provocar a reflexão a respeito das práticas educacionais para a inclusão do aluno surdo, com o intuito de contribuir para uma prática docente menos segregacionista e mais inclusiva. O que é a cultura surda? A cultura surda é o jeito do sujeito surdo entender o mundo e modificá-lo, a fim de se tornar acessível e habitável, ajustando as suas percepções visuais, e contribui para a definição das identidades surdas. É da alma da comunidade surda. Isso significa que abrange a língua, as ideias, as crenças, os costumes e os hábitos do povo surdo. A cultura surda é um conjunto de práticas referentes à comunidade surda, com a produção de bens culturais específicos para surdos, literatura surda, teatro, cinema, tradução, interpretação de programas, televisores, organização de eventos adaptados para os surdos. Eu sou Denise Martins e vou compartilhar com vocês um pouco sobre a formação dos professores no ensino de alunos surdos. No contexto educacional, são visíveis as dificuldades dos professores na alfabetização de crianças surdas e suas necessidades educativas. Isso, por vezes, mediante um despreparo em sua formação acadêmica como docente facilitador dessa inclusão. A inclusão da pessoa com deficiência está proposta em lei, mas ainda assim continua sendo um grande desafio na área da educação. E também continua gerando muitas polêmicas. Isso porque nossas escolas ainda não estão preparadas para oferecer esse suporte ao aluno surdo. E os professores também não estão recebendo o treinamento adequado para promover essa inclusão. Há uma grande corrente de educadores e outros profissionais que defendem a educação bilíngue para a pessoa surda. Todos sabemos que a Lei número 10.436 tornou a língua brasileira de sinais, Libras, a segunda língua oficial do país. Além disso, os órgãos públicos e empresas vinculadas ao governo têm por obrigação ajudar a inclusão de pessoas surdas. A surdez, ela implica uma deficiência cultural e o surdo possui uma forma própria de aprender e de entender o mundo em que vive. Forma essa que é diferente do aluno ouvinte. Por isso, todo aluno surdo precisa de uma educação adequada às suas necessidades.
É fundamental que o professor conheça o potencial e as limitações de seus alunos e saiba trabalhar em sintonia com eles. Um exemplo, numa determinada turma que tem uma criança surda, o professor pretende ministrar uma aula sobre o Egito. Vamos dizer que para que essa aula tenha um bom aproveitamento, principalmente por parte desse aluno surdo, é essencial que esse professor, primeiro, faça que ele assista vídeos, mostre fotos, gravuras sobre essa aula que ele pretende ministrar para os seus alunos. Também, para que haja uma perfeita compreensão desse conteúdo, é preciso que o professor também faça uma explicação para o aluno surdo sobre vocábulos novos, como pirâmide, faraó, e também um material de apoio visual, textos e a leitura labial. Vão facilitar bastante a compreensão do conteúdo. Segundo um dos pensamentos do Paulo Freire, 2014, uma das tarefas mais importantes da prática educativa crítica é propiciar as condições em que todos os educandos, em suas relações uns com os outros e todos com o professor, ensaiam a experiência profunda de assumir. Aprendendo que educar não é apenas uma transferência de conhecimento, mas sim a compreensão do valor dos sentimentos, das emoções, do desejo, da insegurança a ser superada pela segurança, do medo que ao ser educado vai se transformando em coragem. Mas não é possível em uma educação de alunos surdos com professores que não conhecem a língua de sinais desenvolverem tal prática. Com tudo isso que vemos, fica claro que se os surdos tiverem uma educação bilíngue, poderão se desenvolver bem melhor cognitivamente, além de ampliar seu pensamento criativo e senso crítico. Trabalhando dessa forma, os educandos se transformam em sujeitos da construção e reconstrução do saber, ensinando, ficando evidentemente exposto à importância do educador, uma vez que este ensina não apenas conteúdos, mas também a pensar certo, a encarar a vida com mais maturidade e não desistir fácil dos objetivos que almeja. Ainda segundo Paulo Freire, é fundamental que na prática da formação docente, o aprendiz educador assuma que o indispensável pensar certo não é presente dos deuses, nem se acha nos guias de professores que iluminados intelectuais escreveram desde o centro do poder. Muito pelo contrário, o pensar certo, que supera o ingênuo, ele tem que ser produzido pelo próprio aprendiz, em comunhão com o seu professor formador. Nisso concluímos que a inclusão no espaço escolar tem muitos aspectos que precisam ser modificados. Em contrapartida, existe grande avanço nos espaços da rede de apoio. Atendimento especializado, o qual percebeu-se a afetividade de conscientização da escola, regular em relação à inclusão do aluno surdo. Perante toda a pesquisa realizada, constatou-se que, mesmo com algumas dificuldades, ainda existem profissionais que estão dispostos a realizar a maioria da inclusão para esses educandos. Diante da temática trabalhada, pode-se entender que o processo da inclusão do surdo na escola vai além das diretrizes, porém, começa primeiramente com um processo de humanização em cada um de nós, que possamos aprender a respeitar o outro em suas diferenças. Segundo Paulo Freire, a inclusão acontece quando se aprende com as diferenças e não com as igualdades.